Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Informática Didática. Eu sou o professor Davi Barreto e hoje vamos para mais uma aula da série de vídeos sobre Bootstrap. Nas duas primeiras aulas, a gente já criou, respectivamente, um arquivo template e um arquivo de login. Caso vocês queiram ver essas aulas, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist de todas as aulas que eu estou gravando sobre esse tema. E obviamente, se é a primeira vez que você está aqui, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. Então eu vou abrir aqui o meu navegador. Vou digitar aqui o getbootstrap.com.br e vou procurar aqui a guia exemplos. E na aula de hoje, aqui na parte de framework, eu vou abrir aqui o meu starter template. Que o que eu quero aqui é esse, no primeiro momento, é esse menu aqui, ó. Então eu vou abrir aqui o meu Sublime. Ele inclusive já está configurado para abrir a pasta da aula Bootstrap. Então eu vou abrir aqui o meu arquivo template. Salvar como. Vou salvar com o nome de principal. Posso até abri-lo já aqui, ó. Nesse arquivo principal, inclusive, eu já vou criar aqui as minhas tags referentes ao HTML5, como Reader, Main e Footer. Eu gosto de deixar separado aqui, para a gente na hora não confundir uma com a outra. Até para ficar mais fácil de procurar. Pronto, voltando então aqui pro template do Bootstrap, eu vou dar um Ctrl U para abrir o código fonte e vou copiar aqui essa minha nave aqui, ó. Nave/nave. Copiei. Vou jogar aqui no meu Reader e vou só corrigir essa indentação aqui. Dou um Ctrl S. Posso fechar o código fonte já aqui e posso atualizar aqui, ó. A gente vai ver que ela está exatamente igual ao template do Bootstrap. Com o drop down, tá vendo aqui, ó. Então agora eu vou começar a fazer as devidas modificações. Então, aqui na minha documentação, aqui eu vou clicar aqui onde tem escrito layout e ele já vai mostrar, o próprio Bootstrap, que existe uma tagzinha chamada container, que é para definir uma largura e altura pré-definida de um determinado bloco. Assim a gente pode padronizar um site em termos de margem, de largura, enfim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa div aqui, ó. E depois da minha nave aqui, eu vou jogá-la aqui. E vou fechar aqui antes do nave aqui, ó. Barra div. Claro que eu vou corrigir aqui a indentação, né? Ó, tá aqui, ó. Indentação corrigida. Dou um Ctrl S. Se eu atualizar aqui, ó, eu já vou perceber, ó, que ele vai dar uma diminuída. Então já adicionou as margens referente a div container. Então já ficou um pouquinho diferente daqui, ó, do original, tá vendo? Outra coisa, eu não quero aqui esse campo de pesquisa. Esse campo de pesquisa aqui, ó. Que nada mais é do que um formulário, ele aqui, ó. Então eu vou apagá-lo, dou um Ctrl S aqui e se eu atualizar ele some. Agora eu vou começar a personalizar ele e ele vai perder um pouco a característica do original aqui, ó. Vai ficar um pouco diferente do original. Então o que é que eu vou fazer? Eu quero mudar essa cor aqui, ó. Então eu vou lá aqui no meu código fonte. Vejo que aqui na minha classe aqui, ó, do nave, eu tenho uma navbar. Eu tenho aqui navbar expand e tenho aqui, ó, navbar dark e bg dark. E o que é esse bg dark? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então eu vou clicar aqui na minha documentação. Eu vou aqui na parte de utilitários e tem uma opçãozinha chamada aqui, ó, cores. No primeiro momento ele mostra aqui formatação pré-definida para texto, ó, tá vendo? Primary, secondary, tudo text. E mais abaixo eu tenho formatação também de background, ó.
BG Primary, BG Secondary, Success, Danger e por aí vai. Que é o que ele está utilizando aqui. Ele está utilizando o BG Dark. BG Dark, tá vendo aqui, ó? Eu poderia colocar aqui BG Info. Vou copiar aqui, ó. E vou substituir o BG Dark por BG Info. Dou um Ctrl S. Atualiza aqui e mudou, tá vendo? Pro BG Info. Mas o que é que eu quero fazer? Eu quero utilizar a mesma formatação da aula passada, que foi quando eu criei um background próprio para aplicar em meus botões. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou abrir aqui o meu CSS. Dentro da pasta CSS, né? Ó, Style. Tá vendo que eu tenho BTN Savage com uma cor de fundo pré-definida. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que nesse caso o nome é BG, não é BTN. Então eu só vou manter a padronização aqui, ó. Vou pegar esse elemento, copiar, jogar aqui embaixo e vou mudar de BTN para BG. A cor do texto não precisa não, certo? Então vou dar um Ctrl S aqui. E vou fazer o mesmo processo aqui que eu fiz na aula passada. Ó. Savage. Como eu mantive a padronização, eu vou só substituir aqui, ó, o info por Savage. Dou um Ctrl S. Atualiza aqui, ó, e já está prontinho. Com a cor que eu defini. Outra coisa que eu vou modificar é o seguinte, ó. Esse texto navbar aqui, na verdade, é como se fosse a logo. Na verdade não, é a logo, né? E aqui eu tenho o meu menu. Eu quero mudar o alinhamento desse menu para aqui, para a direita. Então vamos analisar aqui o nosso código fonte. Aqui embaixo eu tenho o meu menu, onde eu tenho uma classe chamada MRAuto. E o que é essa classe MRAuto? Vamos analisar lá na documentação do Bootstrap. Eu vou procurar aqui, ainda em utilitários, a opção aqui de espaçamento. E ele mostra aqui, ó, que existe uma propriedade M e uma propriedade P. M é de margem e P é de padding. Para quem não lembra ou para quem não sabe, margem equivale à margem externa de um elemento e o padding é a margem interna de um elemento. Então, por exemplo, se eu tiver um bloco e colocar uma margem, eu vou aumentar as margens externas a esse bloco. E o padding eu aumento as margens internas, referente à parte de dentro desse bloco. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho, além da margem, que a gente tá vendo aqui, ó, M, eu tenho aqui, ó, T de top, B de bottom, L de left, R de right, ou seja, chegamos e notou aqui, ó, M, R, margem right. E ele tá utilizando o que? Ele tá utilizando o tamanho alto. Ó, tá vendo? Então, se eu tô utilizando o alto para margem direita, significa que se eu mudar para margem esquerda, ou seja, margem left, ele vai inverter, ele vai jogar para a direita. Então eu vou fazer essa modificação aqui, ó. No lugar do MR, eu vou colocar ML. Dou um Ctrl S para salvar. E vou atualizar aqui, ó. Viram? Já mudou aqui a disposição do texto para a direita. Uma outra característica do Bootstrap é que quando a gente coloca, por exemplo, uma navbar, um menu aqui, quando a gente diminui a resolução, tá vendo aqui, ó, até uma resolução média mais ou menos, ele muda o menu para um menu drop-down. Tá vendo aqui, ó? Ele tá funcional aqui. Eu cliquei aqui, ó, o drop-down aqui ele abre também aqui, ó. Tá vendo? Tá funcional, certo? Só que aqui ele tá alinhado à direita, aqui ele tá alinhado à esquerda. E quando ele chega aqui, ele fica todo alinhado à esquerda. Eu quero fazer essa modificação, eu quero colocar tudo isso aqui centralizado. Tanto esse quanto esse. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha documentação. Ainda aqui em utilitários, vou procurar a parte de texto. Logo aqui embaixo do espaçamento, texto. E ele mostra aqui alinhamento de texto. Inclusive a gente viu isso na aula passada, não foi? Tem o text justify, text left e tem o text center. Então esse text center que eu quero aqui, ó. Eu vou copiá-lo e vou jogar aqui na minha UL. Text Center. Dou um Ctrl S. Vou testar aqui agora. E, ó, aqui ainda não, mas aqui já está funcionando, tá vendo? No drop down ainda não. Só aqui, por quê? Porque no drop down é um elemento diferente, tá ele aqui embaixo, ó. Mais precisamente essa div aqui, o último elemento. Então eu vou pegar e colocar nele aqui também um text center para ver. Então vamos ver aqui, ó. Vou atualizar, ver se ele ficou centralizado. Ficou centralizado também, tá vendo? Já resolvi dois problemas. Mas aí tem um terceiro problema. Ele está centralizado aqui e aqui também está centralizado. Quando eu maximizo, aqui ele vai para a direita
Por quê? Porque aqui eu não estou utilizando alinhamento, eu estou utilizando margem. São coisas diferentes, eu estou empurrando ele para a direita. Porém, quando eu clico no drop-down, o drop-down fica centralizado. Então como é que eu vou fazer para quando ele tiver com essa resolução ele ficar centralizado e quando ele tiver com essa resolução ele ficar alinhado à esquerda? Vamos primeiro entender como é que funciona esse processo em relação às resoluções. Eu vou clicar aqui de novo na minha documentação, vou vir aqui na parte de layout, onde tem escrito aqui ó, grid. E aqui ele mostra como é que funcionam os sistemas de grid. Mais abaixo a gente vai ver que eu tenho uma opção aqui chamada parâmetros de grid. E ele mostra que existem parâmetros pré-definidos do Bootstrap. Ó. Eu tenho aqui ó, o SM, o MD, o LG e o XL. Cada um desses aqui representa uma resolução. Então o XL é de 1200 para cima. Aqui ele mostra a largura do container, né? Que a gente colocou lá o container também. Então vamos basear pela largura do container. Então de 1140 para cima é XL, é extra largo. De 960 para cima é LG, é largo. De 720 para cima, MD, que é médio. De 540 para cima é SM, que é small, pequeno, né? E abaixo disso aqui eu não preciso configurar. Basta colocar o valor que eu quero. Então, por exemplo, num texto, se eu quiser, por exemplo, que o meu texto ele fique à esquerda, a partir da resolução média, eu vou colocar text MD left. E abaixo disso eu coloco somente o text center, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou pegar aqui, ó, no meu drop down menu, onde tem o text center, eu vou copiar, vou colar aqui, vou colocar text MD left, dou um Ctrl S, volto lá para o meu arquivo, atualizo aqui, vamos ver, aqui já alinhou à esquerda. Agora vamos mudar a resolução aqui, ó, centralizado, certo? Então tá aqui, ó, né? Ó, e coincidentemente, percebam que na hora que eu mudo do drop down para o menu convencional, ele também muda o alinhamento, tá vendo? Aqui tá à esquerda, aqui tá centralizado e aqui tá à esquerda. Ou seja, já dá pra gente perceber que quando ele tá abaixo do MD, da resolução média, é quando ele muda do menu normal para o menu drop down. Continuando, eu vou agora mudar esse meu navbar aqui. O que é que eu vou fazer? Isso aqui é o mais simples, é só eu substituir por uma imagem. Eu tenho aqui uma imagem chamada logo. Então eu vou procurar aqui onde tem o navbar, tá ela aqui, ó, navbar. Vou abrir um IMG. Essa imagem está dentro da pasta IMG, né, ó, na pasta IMG. Barra, e agora eu coloco o nome da imagem, logo.png. Logo.png. Vou dar um Ctrl S. Vou atualizar aqui. E já mudou, tá vendo? A imagem que eu criei aqui. Só que ela tá muito grande. Ela tá grande ainda, né? Eu quero diminuir um pouco o tamanho dela. Então o que é que eu vou fazer? Vou voltar lá na minha documentação. Percebam, né? Que volta e meia eu tô voltando para minha documentação, né? Para ver alguns parâmetros que eu preciso trabalhar. Então eu vou aqui clicar novamente em utilitários. A parte de dimensionamento. Aqui, ó, dimensionamento. E ele mostra aqui, ó, largura 25, largura 50, 75, 100. Então, a largura 100, o que é W100, é o tamanho original dele. Então, se eu quiser diminuir, eu posso colocar aqui, ó, W75, uma classe chamada W75. Então, eu vou testá-la. Vou copiar aqui. Onde está a minha imagem aqui, ó, eu vou colocar class W75. Dou um Ctrl S. E vou testar aqui agora. Olha aí, ó, funcionou e já está do jeito que eu quero. Então, o meu menu já está me satisfazendo aqui, do jeito que eu quero, tá tudo bonitinho, com a cor que eu coloquei, com a logo que eu coloquei. Então, para mim aqui tá ótimo, fechou? Tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um rodapé. Então, esse template aqui eu não preciso mais, ele já está prontinho. Vou voltar aqui para minha aba Exemplos. Então, mais abaixo aqui, na parte de componentes personalizados, a gente vai ver que eu tenho uma opção aqui chamada Stick Footer. Então, eu vou abri-lo. Tá aqui, é isso aqui, o Stick Footer, olha aqui embaixo. Então, eu vou dar um Ctrl U. Aparentemente, parece que não tem nada, né? Mas vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona. Vou dar um Ctrl U.
tá ele aqui, ó. O footer eu já tenho, então eu vou copiar só isso daqui, ó. Copio. Jogo aqui. Inclusive ele já tá com a classezinha container aqui, ó. Eu nem precisei me preocupar com ela. Vou substituir aqui o meu texto. Vou abrir aqui o meu login, que eu vou copiar o mesmo texto que eu coloquei aqui no meu copyright. Então vou pegar esse texto aqui, ó. Copio. E colo aqui. Vou dar um Ctrl S. Aí temos o seguinte problema. Quando eu atualizar aqui, ele não vai aparecer de imediato. Porque diferente do menu, ele não tá fixo. O menu ele tá fixed. O rodapé não, ele tá topando aqui. Então o menu tá por cima do rodapé. Então para a gente visualizar temporariamente, eu vou colocar uma margem relativamente grande para ele ficar aparecendo aqui. Ou seja, o rodapé ele vai surgir à medida que a gente for incrementando novos elementos na nossa página. Então eu vou colocar aqui, ó, temporariamente. No footer mesmo, eu vou colocar aqui uma classe. Não. Um style. Margem top. 500px. Ctrl S. E atualizo. Olha, ele já apareceu aqui, ó, tá vendo? O que é que eu vou fazer? Primeiro que no meu footer eu posso colocar o mesmo background que eu utilizei aqui, ó, BG Savage. Então eu vou pegar aqui, ó, class BG Savage. Vamos ver? Ó, já apareceu aqui, ó, tá vendo? O texto ele tá com a cor aqui, ó, text muted. Então onde é que eu vejo isso aqui? De novo lá, ó, na minha documentação, com utilitários, cores, e ele mostra aqui as cores, tá vendo? Que eu mostrei para vocês naquela hora: text primary, secondary, success, danger, warning, light, muted, que é o que ele está utilizando aqui, ó. Então eu vou mudar para o text white. Então eu vou selecionar aqui, ó, copiar. Nesse caso eu nem precisei criar um CSS estilizado, né? Eu joguei aqui o text white, salvei e atualizei aqui, pronto, já mudou. Porém ele está muito colado, né? Eu tô achando que tá muito colado aqui, tanto superiormente quanto inferiormente. O que é que eu vou fazer para resolver isso? De novo, eu vou lá em utilitários e agora eu vou escolher aqui, ó, espaçamento. A gente até já estava aqui, não foi? A gente viu aqui as margens, não foi que a gente colocou o margin right e margin left para alto, só que aqui embaixo eu tenho um padding. O padding, como eu falei, é o espaçamento interno. Então eu vou pegar aqui, ó, o espaçamento interno e vou trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque eu quero colocar tanto o espaçamento superior quanto inferior igual. Então, em vez de colocar o margem top ou margem bottom, eu coloco margem Y, que é referente à margem vertical. Nesse caso, o padding, né? Então, eu vou colocar o PY e colocar o valor que eu quero. Então, aqui, nessa minha classe aqui, container, eu vou colocar PY 2. 2 eu acho que vai me satisfazer. Dou um Ctrl S. Atualizo aqui, pronto. Já resolveu. Depois que eu começar a inserir novos elementos aqui, aí eu vou excluir essa margem superior aqui. Eu só coloquei para a gente poder ver o rodapé aparecendo aqui, só por isso. E para finalizar a nossa aula, o que é que eu vou fazer? Esse arquivo aqui, quer queira ou quer não, é um outro template. Por quê? Porque, ó, como o meu main está vazio, eu posso pegar e colocar vários elementos aqui dentro. Eu vou ter padronizado tanto o menu quanto o rodapé. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo que já está pronto, já salvei ele aqui, ó. Eu vou lá em cima no menuzinho File, Save As, e vou salvar ele como Template 2. Porque toda vez que eu quiser criar um novo arquivo com essa padronização, é só pegar o template. Certo? Temos aqui o principal, que já está prontinho, que nós vamos implementar mais elementos dentro dele. E temos também o Template 2, que é para gente, caso a gente queira fazer alguma interna, né? Então é isso. Qualquer tipo de dúvida que surgir, vocês podem perguntar aqui diretamente nos comentários. Eu estou aqui aberto a responder suas dúvidas, a ajudar vocês. Inclusive, se vocês quiserem até sugerir temas para as próximas aulas. Não se esqueçam, mais uma vez, é muito importante vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, divulgar ele e também clicar no sininho, né? Porque aí o YouTube vai sempre notificar vocês sempre que um vídeo novo for lançado aqui no canal. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.